Olá, graça e paz, estamos aqui mais uma vez, como sempre. Começamos invocando nosso Senhor Jesus e a sua digníssima Mãe, a Virgem Maria, para que nenhuma injustiça se cometa nesse canal. Eu encontrei aqui algo importantíssimo, né? No livro Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, da editora Novo Tempo. Deixa eu ver se eu acertei o nome da editora. Não, perdão. Editora Nova Fronteira. É um box excelente, lindíssimo. Vem, né, com os 3 volumes. Esse aqui é o primeiro e tem mais de 2. Olha só o que ele fala aqui sobre a leitura. O que ele sente quando ele está lendo, né? O que passa na cabeça dele. E é assim que a gente deve ler, né? Então a gente vai ver essa experiência dele aqui, que é interessantíssima. Olha só. Para quem tem um livro, é na página 85. Nesse tipo de tela colorida, de estados diversos, que enquanto eu lia, minha consciência ia se desenrolando simultaneamente, e que iam desde as aspirações mais profundamente escondidas dentro de mim, até a visão inteiramente exterior que eu tinha do horizonte diante dos meus olhos. Na extremidade do jardim, o que havia de principal em mim, de mais íntimo, o leme que governava o resto num movimento incessante, era a minha crença na riqueza filosófica, na beleza do livro que estava lendo, e o meu desejo de me apropriar delas, fosse qual fosse esse livro. Olha só que maravilha. Então aqui, quando ele estava lendo um livro, ele descobria que tinha coisas escondidas, né, dentro dele, sentimentos, imagens, coisas que ele não, digamos assim, não conseguia acessá-los, né, sem estar na leitura plena. E aqui você vê que não é uma leitura qualquer, pois ele é inteiramente absorvido, né, por essa leitura, e vice-versa, ele absorve a leitura. Então, e ele acredita que, né, tem toda a riqueza filosófica do livro, e ele quer absorver aquilo para ele. E é assim que você deve ler um livro, né? Já pegando o gancho aqui, né, nosso querido professor Olavo, onde ele fala para você, a primeira leitura de qualquer livro, você não discuta com o autor, né? Ainda que você até tivesse visto aí uma resenha e não tenha gostado do autor, o autor realmente seja um ordinário aí, né? Mas quando você está lendo, você tem que, digamos assim, ter a cabeça do autor, senão você não vai entender. Você não vai absorver a ideia. E quando você absorver a ideia, não quer dizer que você vai ficar com ela para sempre, não, pelo amor de Deus, porque senão aí todo mundo era... Por exemplo, você vai ler um livro sobre marxismo, você vai ser marxista? Não. Só na hora que você está lendo ali, você vai pensar como aqueles caras ali, porque senão você não vai entender a história, ok? Então, é isso aqui que ele está falando, e ele absorve realmente para ele. Ou seja, assim como tem as coisas ruins que a gente, né, a gente só absorve ali na hora que está lendo, tem outras que são boas, no qual você leva para a vida toda, entendeu? Então é isso aqui que ele faz. E mais à frente, ó, ele vai falar ainda mais, ó, isso é riquíssimo. Abro aspas. Depois dessa crença central que, durante a leitura, executavam movimentos incessantes de dentro para fora, no sentido
da descoberta da verdade vinham as emoções que me dava a ação na qual tomava parte, pois as tardes eram mais cheias de acontecimentos dramáticos do que muitas vezes uma vida inteira. Olha só, isso aqui é a mais pura verdade. O que ele está dizendo nisso daqui? Que ele lia e ele sentia essas emoções, né? As emoções que os personagens afloravam nele. E que toda essa experiência ele não tinha como acessar na vida dele. Ou vendo até mesmo na vida do próximo. Porque realmente não tem como. Você não vai ver todas as experiências, né? Na sua rua, no seu vizinho, no seu trabalho. Não tem como. Só tem como na leitura. Por isso é que enriquece tanto o seu vocabulário, a sua imaginação, né? Você tem que ler. E é isso daqui que ele fala que numa tarde acontecia absolutamente de tudo, muito mais do que numa vida inteira. Mas é exatamente isso que acontece. É exatamente isso. E para quem vai começar a ler, vocês vão ver que é exatamente isso. Ele descreveu algo aqui crucial. Você vai experimentar muito, você vai ver muitas experiências humanas aqui que você, caramba, se não fosse isso daqui, né, se não fosse os livros aqui, eu jamais teria tal experiência. E é a mais pura verdade. Vamos seguir aqui. Eram os acontecimentos que ocorriam no livro em que eu estava lendo. É verdade que as personagens a quem interessavam não eram reais, como dizia François. Mas todos os sentimentos que nos fazem experimentar a alegria ou a desgraça de um personagem real só ocorrem em nós por intermédio de uma imagem dessa alegria ou dessa desgraça. A engenhosidade do primeiro romancista constituiu em compreender que, no aparelho das nossas emoções, sendo a imagem o único elemento essencial, a simplificação que consistiria em suprimir pura e simplesmente as personagens reais, seria um aperfeiçoamento decisivo. Um ser real, por mais profundamente que simpatizemos com ele, em grande parte só percebemos através dos sentidos. Isso é, permanece opaco para nós. Oferece um peso morto que a nossa sensibilidade não consegue erguer. Olha só. E é justamente o que ele fala aqui, sobre os sentimentos, né? O que o personagem, qualquer narrativa que você esteja lendo aí, qualquer literatura que vai despertar em você, você não tem como acessar de forma total, pois você não está vendo ali presencialmente. E isso torna as coisas meio que sensorial, né? Você só não tem ele como um todo. Aí ele fala sobre isso, né? É como se fosse daqui, ó, ficando na parte dos sentidos, isto é, permanece opaco para nós, oferece um peso morto que a nossa sensibilidade não consegue erguer, ou seja, tem uma limitação, né? Aí que a gente vai mais para frente. Se uma desgraça o atinge, ele só poderá nos comover com uma pequena parte da noção global que temos dele, e ainda mais,
só uma pequena parte da noção total que tem em si mesmo e que a sua própria desgraça poderá comovê-lo. O achado do romancista foi ter tido a ideia de substituir essas partes impenetráveis à alma por uma quantidade idêntica de partes materiais, isto é, que a nossa alma pode assimilar. Desde então, que importa que as ações e as emoções desses seres de um novo tipo nos pareçam verdadeiras, visto que fazemos-las nossas, que é dentro de nós que se produzem, que mantém sobre o domínio, enquanto viramos febrilmente as páginas do livro, a rapidez da nossa respiração, a intensidade do nosso olhar, e em vez que o romancista nos pôs nesse estado, no qual, como em todos os estados exclusivamente anteriores, toda a emoção é duplicada, e onde o seu livro vai perturbar-nos à maneira de um sonho, mas de um sonho mais claro que os que temos ao dormir, e cuja lembrança vai durar mais. Então, eis que ele deflagra em nós, durante 1 hora, todas as fortunas e todas as desgraças possíveis, alguma das quais iríamos levar a vida inteira para conhecer, ao passo que as outras, as mais intensas, jamais nos seriam reveladas, porque a lentidão com que se produzem impede que as percebemos. Olha só que negócio fantástico. Vamos avançar aqui só mais um pouquinho. Assim vai mudando o nosso coração durante a vida, e esta é a pior das dores. Porém, só a conhecemos através da leitura, pela imaginação. Na realidade, o coração se transforma da mesma maneira como se produz certos fenômenos da natureza, tão vagarosamente que, embora possamos verificar de modo sucessivo os seus estados diferentes, em compensação, nos foge a própria sensação da mudança. Isso é importantíssimo o que ele falou aqui no finalzinho. E é como ele falou, né? Aqui todas as emoções que você sente, né? É como se fosse um sonho, mas só que um sonho mais claro. Às vezes o sonho você esquece logo ao acordar. Aqui não. Aqui você vai gerar como se fosse, como ele for uma tela, né? Comparação aqui, digamos assim, com uma TV, né? É só com uma tela mais viva, onde, né, ele diz que os olhos se arregalam, a respiração fica mais ofegante, e é justamente isso que ocorre, né? É isso que o autor ele consegue pôr no livro. E como ele falou aqui, tem coisa que você só vai ver no livro que você levaria uma vida inteira. E talvez, olha lá, você nunca fosse ver tais experiências ou sentir tais experiências, né? Aqui, se não fossem os livros, né? Então, mas aqui também ele fala, assim vai mudando o nosso coração. E isso é verdade. Por isso é que aqui eu sempre falei e sempre vou continuar falando. Primeiramente, ó, o primeiro livro que você vai ter que ler na sua vida é esse aqui. Porque aqui é diferente. É a Bíblia. Porque aqui vai te dar armadura, né? Para que você não absorva as porcarias, sem saber que elas são porcarias. Você tem que conhecer o que é ruim. E quem vai te dar essa noção do que é ruim ou não é a Bíblia. Quando você bater o olho ali, você lê, você, opa, sei o que é isso aqui. A Bíblia vai te dar um filtro para que não passe todo o lixo, né, para sua cabeça. Porque, que nem falou aqui, é sutil. Você vai mudando
Você percebe que está mudando, mas quando você viu, já mudou. Né? Você já absorveu. Isso aqui acontece muito com pessoas que não têm filtro, né? Pessoas que são novas aí, que, por exemplo, já entram no mundo da leitura e já vão pegando aí livros aí complicados, né? De, sei lá, pega um Hegel, pega aí um Descartes, pega esses lixos todos aí, Nietzsche, acabou ali, meu filho. A sua mente vai derreter, porque ali é lixo puro. Tem alguma coisinha ou outra que ele fala que até tem um certo sentido, mas no total é lixo muito, ou seja, você vai ficar ali, digamos assim, envenenado com aquilo ali. Então, mas você só vai saber que aquilo é lixo se você ler a Bíblia, ter uma vida lendo. A Bíblia você sempre vai ler, você sempre tem que ler outros livros, mas a Bíblia é contínua, você nunca vai parar de ler, né? Você sempre vai estar lendo ela. Então é isso, gente, isso aqui é fantástico, né? Que ele quando eu vi isso aqui, caramba, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso aqui, importantíssimo. Então, para você ver, né, logo aqui no comecinho, ó, página 86, aqui tem outras coisas aqui que ele fala sobre os sonhos, minha gente, que é um negócio fantástico, logo nas primeiras páginas, que é para um outro vídeo, ok? Mas quando eu li isso aqui, sobre a leitura, eu vou ter que fazer logo. Aí depois eu vou voltar algumas páginas para fazer esse outro vídeo para vocês, ok? Então fiquem com Deus e até a próxima.